Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços para os títulos Tesouro IPCA principal. Meus amigos, eles andaram renovando as melhores taxas de abertura nesta primeira semana de outubro de 2021. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e se você já é inscrito, já dê logo aquele super like, porque lá vem informação detalhada, de qualidade aqui para você. Vamos começar mostrando primeiro o gráfico aqui, que tem o histórico então desses títulos. Primeiro com o IPCA 2026. Veja que nos últimos 90 dias, qual é o movimento da taxa? A taxa chegou aqui, ó, essa aqui é a taxa de fechamento do Tesouro. Chegou a 4,78, caiu. Parecia que ia voltar a cair, só que não. Veja que ela voltou a uma tendência de alta e chegou aqui no dia 5/10 a 4,73. Só que aguarde, essa foi a taxa de fechamento. Taxa de abertura foram outras. Então você já observa que nos últimos 90 dias ele subiu e subiu forte. Saiu aqui, ó, por exemplo, de 3,62 aqui, ó, a 4,73, praticamente um ponto percentual nesse aumento de taxas, o que tem gerado aí preocupação com os investidores no curto prazo, principalmente na marcação a mercado, porque você olha lá o seu extrato e está muito negativo. Essa é que é a realidade para quem investiu somente há alguns meses atrás. O 2035, a realidade é muito parecida. Veja que a taxa chegou a 4,07 no dia 22/7 e agora, ó, chegou aqui, ó, a 4,97, quase também, ó, 1%, 90 pontos base de aumento. E veja que aqui novamente ela sobe, atinge um pico. Veja que chegou lá a 4,92, que é o que nós chamamos aqui de uma resistência. Ela desce, depois volta a uma resistência menor. Parecia que ia cair de novo, só que não. Desde o dia 22 de setembro, só está subindo, subindo. Hoje, no dia de hoje, está tendo uma queda. Ainda não fechou o mercado, mas aqui no dia 8/10 está tendo uma queda. É bom ficar de olho, porque agora nós vamos apresentar a nossa planilha detalhada, na qual eu vou mostrar para você que as taxas foram renovadas nas melhores oportunidades agora para esses três títulos. Só que antes eu quero te indicar aqui esse vídeo que saiu do forno recente, leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional ajustando a estratégia, aumentando o volume, aumentando taxas, mas teve título micano. Se você quer entender como que os grandes bancos, fundos de investimento e de previdência estão investindo, assista aí. Vamos lá. Falando do IPCA 2026, o que tem acontecido com esse tipo de título? Repara aqui comigo, NTN-B principal. Primeiro vamos olhar aqui então o histórico dele. Em junho, a taxa média foi 3,61. Em julho, subiu para 3,75. Em agosto, para 4,37, entrando no melhor quartil, que é a cor verde, você já sabe. Em setembro, a taxa média foi 4,55. Em outubro, 4,66 é a taxa média de outubro até o dia 8/10, que são esses primeiros dias de outubro. E veja que a taxa que abriu no dia 8 foi 4,64, ou seja, próximo dessa taxa média do mês de outubro. Para facilitar para você, eu coloquei uma diferença entre um mês e outro para você entender quanto que está subindo as taxas. Então verifica aqui comigo. Do mês de junho para o mês de maio, subiu 10 pontos base, saiu de 3,51 para 3,62. No mês seguinte, subiu 14 pontos base, saiu de 3,61 para 3,75. Então veja que o aumento maior foi aqui agora, de julho para agosto, 62 pontos base. E depois 18, agora parece que 11. Tudo bem que ainda estamos no início do mês, mas está indicando que talvez nós não tenhamos um aumento tão forte no IPCA 2026. Talvez. Isso fica mais claro quando observamos o gráfico aqui, para você entender. Veja aqui, ó, do mês então de maio para o mês de junho, mês 6, aumentou um pouquinho. Para o mês de julho, veja que a inclinação já aumentou mais. Já de julho para agosto, olha a inclinação dessa reta para você ver quantos pontos base pulou. Pulou aqui, ó, de 3,75 para 4,37. Depois, a reta voltou a reduzir a inclinação, que foi de agosto para setembro. E para outubro agora, continua subindo. Não quer dizer que a taxa piorou, mas sim que a inclinação da curva diminuiu, podendo indicar aí que nós estamos chegando próximos de alguma média ou de algum valor aí que não vai ter grandes subidas. É só uma possibilidade olhando para o passado. Vamos falar das melhores taxas. O melhor quartil está entre 4,05% e 4,77%.
sendo que então no dia 8/10 fechou em 4,64, ou seja, bem mais próximo da melhor taxa, que foi 4,77. Em que dia? Aqui, ó, na quarta-feira, dia 6 de outubro, 4,77, novamente a melhor taxa para esse tipo de título. Só que, como você já sabe, nós gostamos de olhar a melhor taxa e o melhor preço. E os preços? Diferentemente das taxas, os preços estão se afastando do melhor quartil. Veja aqui que o melhor quartil, o preço mais barato, ia de 2,863 a 2,927. Era a cor verde. Veja que essa cor verde saiu aqui, ó, desde o dia 13 de setembro. Ela se afastou. E aí, qual é o segundo quartil? De 2,927 a 2,944. Veja que no dia 6/10 foi o último dia que ficou nesse intervalo, porque 2,944 está aqui, ó, e foi no dia 7/10, foi 2.946, e no 8/10, 2.951. Então veja, os dois então já saindo desse segundo quartil, ou seja, os preços já não estão tão baratos quanto estiveram historicamente para esse tipo de título. Então aí você tem a informação do IPCA 2026. Agora vamos falar do IPCA 2035. Só que antes eu quero indicar esse vídeo para você. Expectativas de mercado. Falamos de PIB, inflação, taxa de juros e ainda do mercado internacional e os riscos que estão aí no radar. Assista lá que você vai gostar. IPCA 2035. O que vem acontecendo com ele? Da mesma forma, vamos apresentar aqui para você. No mês de julho, a taxa subiu 2 pontos base, tá ela aqui, e fez então passar da taxa média de 4,13 em junho para 4,15 em julho. E aí, meus amigos, de julho para agosto foi um pulo, um salto. Subiu 0,44 ou 44 pontos base num único mês. Posteriormente, para setembro, continuou subindo, 17 pontos base. E agora, em outubro, está subindo 18. Então, veja que, diferente do 2026, que a inclinação está reduzindo, o 2035, veja que está na mesma ou um pouquinho mais inclinado. É o que nós podemos ver aqui nesse gráfico. Veja comigo aqui, ó, 4,15 subiu forte para 4,58. Veja o nível da inclinação. De repente, a inclinação diminuiu. Veja que ela está quase linear aqui, ó. Não tem grande diferença de agosto para setembro e de setembro para outubro em termos da reta. Então veja, um subiu 17 pontos base, que foi de agosto para setembro, e de setembro para outubro 18. Ainda não fechamos outubro. Qual é a média então das taxas em outubro? 4,93, sendo que nesta sexta-feira fechou em 4,92, ou seja, praticamente sem diferença em relação à média. A grande diferença está aqui. Nós voltamos a ter a melhor taxa nesta semana. Também na quarta-feira, 6 de outubro, 5,01 foi então a melhor taxa de abertura do IPCA 2035 nesse ano de 2021. Anota aí, taxa de abertura de 2021 ainda em alta para o 2035. Dia 6 de outubro foi a melhor taxa. E o preço? Diferentemente do 2026, que os preços já não estão no melhor quartil, os preços ainda do 2035 estão. Veja, o melhor quartil vai de 1,864 até 1,981. 1,864 até 1,981. E veja aqui, ó, no dia 8/10, então, fechou em 1,918. Opa, 1,918 ainda está um pouco distante desse valor aqui, 1,981. Ou seja, ainda está nos 25% melhores preços. E quando foi 1,864? Nós temos aqui atrás, muito provavelmente foi nessa data aqui, ó, 1,86441, no dia 19 de agosto, na qual a taxa foi 4,95, mas o preço estava excelente, 1,86441, o menor preço então. Então anotou aí as oportunidades para os títulos longos 2035 e você vai ver agora o 2045 ainda estão se renovando, tanto em termos de taxa quanto em termos de preço. Fica atento aí, se você quer informação de qualidade, que traz aqui uma análise estatística, já dê lá aquele seu super like aí para ajudar o nosso canal a trazer mais informações para as pessoas. E vamos prosseguir agora, só que antes de falar do 2045, se você tem alguma dúvida ou se você quer fazer algum comentário, trazer alguma informação, coloque aí para nós nos comentários que nós podemos gerar um vídeo. Já são quase 20 vídeos respondidos dos nossos internautas aqui, ó. Qual a sua dúvida? Vamos falar agora do 2045. Veja que a taxa é o mesmo do 2035. Então, todos os comentários que foram feitos para o 2035 ficam mantidos para o 2045, porque a taxa é a mesma. Entretanto, vamos olhar o preço.
Os 25% melhores preços de abertura em 2021 estão entre 1.151 e 1.297. Vamos voltar aqui, porque muito provavelmente nessa data do dia 19/8 foi quando nós devemos ter tido aqui, ó, 1.151. Foi o melhor preço com essa taxa de R$ 4,95. Então tá lá, 1.151. E o preço agora, o intervalo que vai poder indicar o melhor preço, os 25% melhores, estão aqui, 1.297. Repara que no dia 8/10 não chegou ainda a passar de R$ 1.200. E mais ainda, no dia que nós tivemos a melhor taxa, que foi na quarta-feira, 5,01%, chegou a 1.162, um pouco acima desse melhor preço. Então, assim como 2035, o IPCA 2045 continua com as melhores oportunidades em termos de taxa e em termos de preço. É bom ficar de olho, porque acabou de ser divulgado a inflação oficial do Brasil e subiu muito, estamos acima de 10%. E com as preocupações externas, nós podemos ter ainda novas oportunidades. Só que se você já gosta desse tipo de título, avalie os dados aí e tome a sua própria decisão de investimento. Porque aqui não fazemos indicação, apenas trazemos informação que é o seu melhor investimento. Meus amigos, eu desejo a todos que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família, principalmente nesse feriadão, e que cada vez mais acompanhe aqui os melhores preços e as melhores taxas. Um abraço e até o próximo vídeo.